A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto é bíblico ou é anátema? Deus deve ser adorado de todo o coração e deve ser adorado de acordo com os preceitos da sua própria palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma terrível e perigosa distorção desta realidade, sincretismo religioso, uma ameaça à igreja. Esta é uma palavra de alerta à nação brasileira, à igreja evangélica brasileira. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo solene para nos falar através da mensagem de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muito prazer que temos a presença do reverendo Heber Carlos de Campo, é professor de Teologia Sistemática do Centro de Pós-Graduação André Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, reverendo, seja bem-vindo ao programa Verdade e Vida. Muito obrigado, o prazer é meu. Reverendo, eu moro numa cidade onde o sincretismo religioso, que é o tema do nosso programa, muito se evidencia. Mas o que vem a ser sincretismo religioso? O sincretismo religioso é uma tentativa de juntar elementos de religiões diferentes para tentar haver uma conformação entre esses elementos dentro de uma religião específica. É a tentativa de juntar coisas a ponto quase de haver uma fusão entre conceitos de cosmovisões diferentes, ou seja, visões de mundo diferentes. Como a Bíblia encara essa questão do sincretismo religioso? Desde os tempos do Antigo Testamento tem havido, na visão de alguns hebreus ou judeus, a tentativa de juntar elementos de culto das religiões pagãs com elementos do culto velho testamentário, da adoração que se devia somente ao Deus Jeová ou Yahvé, com elementos de outros cultos. Então, Deus trabalhou muito seriamente com esse assunto com o povo. Então, o sincretismo é uma tentativa muito humana de origem pecaminosa, porque nega, ou a recusa de ver só Deus como o único Deus verdadeiro. O que é que acontece, reverendo, quando a igreja começa a usar elementos de cultos de outras igrejas, de outras denominações? Quando uma igreja começa a assimilar coisas de cultos diferentes, estranhos, quando eu digo culto aqui, eu não estou me referindo somente à expressão de adoração, mas da religiosidade de um modo geral. Há uma tendência muito grande de perda de identidade. E o cristianismo, no decorrer dos séculos, correu esse risco de ir perdendo a sua identidade. Por exemplo, desde a história da igreja cristã do século IV, quando Constantino tentou cristianizar o Império Romano, ele trouxe das religiões pagãs elementos que se misturaram com o cristianismo. Isto fez mal à igreja cristã dos primeiros séculos e as consequências se viram nos séculos subsequentes. Uma igreja cristã eivada de elementos estranhos àquilo que está revelado na Escritura Sagrada. Então, o prejuízo é muito grande, porque a igreja vai perdendo a sua real identidade e vai assimilando conceitos que acabam afastando o povo de Deus. É muito comum isto, e a reforma foi um protesto, a reforma protestante do século XVI foi um protesto a esta igreja sincrética ou sincretizada, cheia de elementos estranhos. E tem acontecido até recentemente,
igrejas chamadas evangélicas assimilando conceitos estranhos no culto a Deus e nas demais manifestações religiosas. Então, a igreja, quanto mais sincrética se torna, menos pura ela caminha. Então, é mistério, é importante que nós façamos com que o nosso cristianismo tenha como base unicamente a Escritura, que é fonte única de fé e prática. Então, a igreja cristã precisa cuidar muito para não assimilar coisas estranhas, coisas que são diferentes e que fazem mal à pureza da igreja. Reverendo, qual deve ser a resposta da igreja bíblica reformada para a questão do sincretismo religioso? É muito comum, né, encerrando assim a nossa entrevista, nós vemos copo d'água, flores, hoje vários elementos dentro do culto. Qual deve ser a resposta? E assim encerrando a nossa entrevista. Você deve usar água, usar flores, mas em outra circunstância, não como parte da sua religiosidade. Eu creio que a igreja cristã deve primar muito pela verdade da Escritura Sagrada. A igreja evangélica brasileira tem abandonado o ensino genuíno da Escritura Sagrada. Ela tem deixado de lado a pureza da Escritura. Isto é lamentável. E eu espero em Deus que Ele seja gracioso com essa igreja evangélica brasileira e faça com que ela tenha mais impacto na sociedade. E o impacto não vem pela acomodação cultural. O impacto vem pela defesa da verdade, pela prática da verdade. E quanto mais praticantes da verdade de Deus, mais nós haveremos de influenciar a sociedade. Diferentemente daqueles que pensam que você quer ganhar pessoas, então você se acomoda ao que elas creem. Isso faz um mal terrível para a igreja. E Deus nos livre do sincretismo religioso. Reverendo, muito obrigado. Prazer. Estaremos certamente numa outra oportunidade, falando aqui do Verdade e Vida, mas por enquanto nós vamos a essa mensagem musical. E depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração, quando o reverendo Hernandes Dias Lopes estará abordando o tema Sincretismo Religioso, uma ameaça à igreja. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. De todo o coração, com fé e gratidão, cantai com devoção, aleluia, amém. Com gratidão, sim, alegres com fervor, aleluia, amém. Rendei a Deus louvor, aleluia, amém. Ele nos guiará, sempre nos guardará, nunca nos faltará, aleluia, amém. Hoje nós vamos conversar sobre o problema do sincretismo religioso no Brasil. Um problema que aflige o nosso coração, que estou absolutamente convencido, aflige o coração de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e que aguardam um tempo de restauração e de volta da Igreja Evangélica Brasileira para a palavra de Deus. O Brasil é um dos maiores fenômenos de crescimento evangélico no mundo. Os estudiosos da missiologia e do crescimento da igreja chegam a fazer uma avaliação do futuro
e concluir que dentro de algumas décadas, talvez dentro de 3 décadas no máximo, nós teremos mais de 50% da população brasileira professando a fé evangélica. Os templos evangélicos estão superlotados, a igreja evangélica está na mídia e as multidões, pessoas estão aderindo a esta nova convicção de fé. A grande pergunta é: o que é que está crescendo no Brasil? É o Evangelho? É a igreja genuinamente evangélica? E para nossa tristeza e para nossa vergonha, o que estamos assistindo é o crescimento do sincretismo religioso no Brasil. É a mistura de várias crenças, com laivos, com marcas de paganismo, com mistura com algumas nuances do Evangelho. Mas este produto final não é o Evangelho, é um outro Evangelho. É um falso Evangelho, que tem levado as pessoas a experiências místicas, talvez até arrebatadoras, que tem lotado templos de pessoas à cata de um milagre, de uma experiência, de um calafrio na espinha, de uma emoção forte, mas afastado essas pessoas da verdade da palavra de Deus. Pregadores que muitas vezes buscam popularidade ou riqueza, que pregam, não sabemos se para conversão de vidas ou se pregam para aumentar o seu orçamento pessoal. Onde nós vemos pregadores inescrupulosos transformando a igreja numa empresa particular, transformando o púlpito num balcão, transformando o evangelho num produto e transformando os crentes em consumidores. Homens que venderam a sua consciência, homens que prostituíram o evangelho, homens que mercadejam o evangelho e homens que sonegam o verdadeiro trigo da verdade, o pão da vida às pessoas famintas. Precisamos tocar a trombeta na nação brasileira. Precisamos alertar o povo de Deus, dizendo que não podemos confundir religiosidade com verdade, ajuntamento com salvação. A palavra de Deus diz que não tem nada que aborrece mais a Deus do que o ajuntamento solene associado à iniquidade. O que está acontecendo hoje, com muita frequência, é que as pessoas que romperam com as práticas pagãs, com seus amuletos, com seus ídolos, com as suas magias, ao adentrarem as igrejas chamadas evangélicas, muitas delas estão adotando novas formas, novos métodos, novos objetos de fetiches para enganar o povo. São as pessoas que creem que um copo d'água em cima do rádio, em cima da televisão, tem poder em si mesmo para curar uma enfermidade. São pessoas que vendem propagandas enganosas de uma rosa ungida, de um lenço ungido, de uma toalha encharcada de suor, como veículo do poder de Deus. Estas práticas não têm amparo nas Escrituras. Estas práticas são semi-pagãs e elas desviam as pessoas da verdade de Deus. Nós precisamos urgentemente no Brasil de uma nova reforma religiosa, de uma volta às Escrituras, de uma volta à palavra de Deus, de uma volta às doutrinas da graça, de uma volta ao cristianismo puro e simples, que leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento para a salvação, que prega novo nascimento, que prega sobre santificação, que prega sobre consagração e sobre piedade. O que nós estamos assistindo é aquilo que aconteceu no ministério de Jesus. Multidões e multidões procuravam a Jesus, não por causa da salvação, mas por causa do pão que perece. E todas as vezes que Jesus Cristo percebia que a multidão queria apenas milagres, corria atrás apenas de milagres, o Senhor Jesus se desviava, porque ele diz: eu vim para chamar
os perdidos. Eu vim para redimir a alma dos homens. Eu vim para trazer salvação. Não obstante, nós cremos que Deus cura, que Deus opere milagres, que Deus faça maravilhas, que Deus intervenha de maneira extraordinária na vida do seu povo. Mas a cura em si, a prosperidade em si, não é o foco central do Evangelho. Vale a pena dizer para a nação brasileira que é um equívoco pensar que se nós tivermos mais milagres, nós seremos mais crentes. Que se nós virmos mais milagres, nós seremos mais consagrados. Se nós assistirmos mais coisas espetaculares, nós estaremos mais perto de Deus. As 3 gerações que mais viram os milagres de Deus acontecendo foram as 3 gerações mais incrédulas da história. A geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos apóstolos. Quando houve o Pentecoste, houve um grande milagre. O Espírito Santo desceu, línguas de fogo pousaram uma sobre cada uma das pessoas que ali estavam. Eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, e cada pessoa que ali estava entendia esta mensagem em sua própria língua. Mas o que esse milagre produziu? Ceticismo. O que quer isso dizer? Preconceito. São galileus, gente pobre, gente atrasada, mas zombaria, estão bêbados, estão embriagados. Mas diz a Bíblia que quando Pedro levantou-se para pregar a palavra de Deus, uma mensagem cristocêntrica sobre a morte, a ressurreição, a ascensão e o senhorio de Cristo, antes mesmo de terminar de pregar, o auditório já estava gemendo, tomado de convicção de pecado e perguntando a Pedro: o que faremos, irmãos, diante dessas coisas? E Pedro diz para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, mas para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por práticas, por mais bonitas e extraordinárias, de milagres. O milagre em si não é o Evangelho, o milagre abre a porta para o Evangelho, mas nós não podemos sonegar ao povo a palavra de Deus, a palavra da salvação, o Evangelho sacrossanto e salvador do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja. Estamos assistindo muitos cultos se transformando em verdadeiros shows, onde tratamos determinados cantores e pregadores como astros de cinema. Estamos vivendo a realidade triste e vergonhosa da tietagem no meio evangélico. Estamos assistindo tantas vezes uma distorção do verdadeiro culto. A Bíblia diz que o culto que agrada a Deus é o culto em espírito e em verdade. Precisa ser um culto sincero, mas precisa ser um culto estabelecido pelos preceitos da palavra de Deus. Nós não temos autoridade de criar coisas de acordo com a nossa cabeça, ou de acordo com a nossa criatividade, ou de acordo com o nosso gosto. O culto que Deus requer é o culto que Ele mesmo estabelece em sua palavra, onde a pregação é o centro, onde nós vamos buscar a Deus em oração, onde nós vamos cantar louvores a Deus, onde o centro do culto é o Senhor Jesus e não o homem. Nós não podemos agregar ao culto essa série de misticismos que está entrando de chofre, como enxurrada, dentro das igrejas. Atualmente, nós já estamos assistindo até sacrifícios de sangue dentro dos templos. Num atentado frontal à verdade de Deus, ao sacrifício único, exclusivo e irrepetido do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este sincretismo religioso conspira contra a verdade, atenta contra a igreja de Deus. Nós precisamos de uma volta às Escrituras, nós precisamos de uma volta à palavra. A igreja evangélica brasileira precisa arrepender-se dessas práticas, precisa voltar à simplicidade e pureza do Evangelho. Não existe outro Evangelho a ser pregado. O apóstolo Paulo diz que ainda que um anjo venha do céu e pregue outro Evangelho além daquele que ele anunciou, seja anátema.
O Evangelho é suficiente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Deus chama à salvação as pessoas pela palavra, pela pregação da palavra, e nós precisamos de púlpitos que anunciem a verdade de Deus, que não se envergonhem do Evangelho de Deus, que anunciem com integridade, com fidelidade, com zelo a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus e a voz de Deus é poderosa, ela faz tremer o deserto, ela despede chamas de fogo. A igreja precisa voltar às Escrituras. Eu estou convencido disso, de que todos nós precisamos de volta à palavra, de volta para Deus, precisamos de reforma e precisamos de reavivamento, precisamos de vida plena, precisamos de não apenas falar acerca de Deus, mas conhecer a intimidade de Deus. Não apenas falar de poder, mas de fato experimentar este poder, que é o poder do Espírito Santo, e esse poder vem a nós, não de maneira manipulada, não de maneira que coloque os holofotes em cima do homem. A Bíblia é clara, Deus não aceita o culto à personalidade. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria. Na verdade, o que está acontecendo na nação brasileira é que tem muitas estrelas, muitos astros, pessoas que se sentem importantes, pessoas que colocam nos outdoors da cidade os seus grandes feitos. Eu estou convencido disso. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Quando Jesus, o sol da justiça, estiver brilhando, não há espaço para estrelas brilharem, não há espaço para os homens encontrarem grandeza, fama e sucesso diante dos homens, diante dos holofotes, diante das luzes da ribalta. O único nome que deva ser exaltado é o nome do Senhor Jesus. O maior de todos os homens nascidos dentre mulher, segundo Jesus, foi João Batista. E ele diz: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de me encurvar e desatar as correias das suas sandálias. Precisamos de pastores que botem a boca no pó, precisamos de pastores que conheçam a intimidade de Deus, precisamos de pregadores que tenham um compromisso com a verdade de Deus, que não estejam buscando lucro, que não estejam buscando sucesso, que não estejam buscando fama, mas que tenham amor por Jesus, amor pela palavra, amor pelos perdidos e entregue a sua vida pela causa do Evangelho. O sincretismo religioso é uma ameaça à igreja. Não nos iludamos. O crescimento de uma mensagem misturada com heresias, misturada com misticismo, como que batendo todas essas coisas num liquidificador, o produto final disso não é o Evangelho. Mesmo que as multidões estejam aderindo, mesmo que os templos estejam lotados, mesmo que as massas se acotovelem em praças públicas para ouvir esses ícones deste estilo de pregação misturado com o sincretismo, isso não significa o crescimento do verdadeiro evangelho, nem da verdadeira igreja evangélica. Precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar à verdade de Deus, precisamos nos voltar à palavra de Deus, precisamos receber uma nova reforma, precisamos de um reavivamento espiritual para que a igreja seja santa, para que a igreja seja una, para que a igreja seja verdadeira, para que a igreja seja a agência do reino de Deus na terra. Se você quer, junto comigo, clamar a Deus por uma mudança deste cenário, se você quer ser um porta-voz da verdade de Deus, se você está inconformado com essa situação e desejoso de ver uma reforma na igreja evangélica brasileira e um reavivamento espiritual nesta nação, eu quero convidar você para orar comigo, para colocar-se ao nosso lado nesta grande empreitada, para levantar esta bandeira do evangelho nesta nação brasileira. Eu quero orar com você, eu quero colocar a sua vida no altar de Deus. Ó Deus querido, nós precisamos do teu socorro e da tua ajuda. A nossa alma geme de dor ao perceber que a nação brasileira está caminhando a passos largos para um sincretismo religioso que é abominação aos teus olhos. Ah, Senhor, dá-nos discernimento.
Dá-nos temor do Teu nome, dá-nos amor à verdade, dá-nos arrependimento verdadeiro e dá-nos a bênção de vermos uma igreja que se volte para a Tua palavra, que se volte para Jesus, para anunciá-lo com fidelidade e com amor. Dá graça para que a igreja possa voltar às origens, possa voltar ao antigo evangelho, possa voltar ao verdadeiro evangelho, para anunciar esta verdade que liberta, que salva, que transforma o homem, a família e a sociedade. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24, o reverendo Hernandes tratou o sincretismo religioso como uma ameaça à igreja. Pois em nossos dias está na moda a ideia de que toda religião tem sua verdade e que podemos estar juntos não importa o que as pessoas creem. Essas pessoas dizem que doutrina divide, o amor une. É nesse contexto que o ecumenismo é visto com simpatia, pois precisamos ser politicamente corretos. No quarto século, o imperador Constantino declarou a Igreja Cristã como religião oficial do Império Romano. E a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Muitas heresias entraram na igreja e só foram expurgadas com a reforma do século XVI. Mas hoje, há muitas igrejas chamadas evangélicas novamente eivadas de misticismo, de práticas pagãs em seus cultos. As indulgências estão de volta, as igrejas estão se transformando em empresas cujo propósito é o lucro. Os crentes, depois de romperem com as suas crendices e se tornarem escravas de outras formas de paganismo, estão sendo usados como canais do poder de Deus. Precisamos alertar o povo que religiosidade não é sinônimo de espiritualidade saudável. O culto bíblico, ou o culto é bíblico, ou ele é anátema. A verdade não tolera o erro. Não há unidade sem o fundamento da verdade. Sincretismo religioso, uma ameaça à igreja. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir ligando para o nosso 0800 119 105, tanto na mídia de DVD como em CD, ou mesmo você acessa a nossa loja virtual www.verdadevida.com.br e você clica ali e compra essa ou uma das muitas mensagens que aqui já foram pregadas. Gostaria de convidar para tornar-se um cooperador do programa Verdade e Vida, através das suas orações, divulgando entre os seus familiares, nos seus amigos, no seu condomínio, no seu trabalho, ou ainda tornando o Verdade e Vida autossustentável, através da sua contribuição mensal. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Faça a sua doação. Faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer um depósito diretamente num Banco do Brasil para a agência 4442, dígito 3, para a conta 7000, dígito 9. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Participe da Escola Bíblica Dominical com classe para todas as idades e culto matutino sempre começando por volta das 9 horas. Culto vespertino, 18 e 19 horas. Diga ao pastor que você quer crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Depressão, uma doença que inspira cuidado. Depressão, uma doença que inspira cuidado. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 4. 4 mensagens que tratam de problemas urgentes para a nossa sociedade. O reverendo Hernandes Dias Lopes mostra que é possível vencer a depressão, superar os problemas no relacionamento familiar e encontrar perdão e paz com Deus. O DVD Verdade e Vida, volume 4, custa apenas R$30 e você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.